Então, neste mês, nós iremos meditar sobre esse tema. E eu lhe convido desde já para também colocar um propósito no seu coração de todos os domingos você estar juntamente conosco, meditando na palavra do Senhor, seguindo juntamente conosco neste pensamento, neste raciocínio e nessa fé que nós temos um Pai zeloso. E o Espírito Santo, durante esses domingos, irá ministrar ao seu coração, irá trazer mais fé, mais convicção sobre tanto a nossa realidade como filho, mas também a nossa convicção do nosso Pai, que zela por nós. Amém? Então é sobre isso que nós iremos falar. E a primeira coisa que eu gostaria de meditar com os irmãos, para entendermos zelo. O nosso Pai é um Pai zeloso. E zelo significa grande cuidado e preocupação, que se dedica a alguém ou algo. Zelo é um cuidado e dedicação intenso por alguma coisa ou por alguém. Então, quando nós falamos que você zela por algo, que você tem zelo pelos teus filhos, que você tem zelo pela sua família, que você tem um zelo pelo seu trabalho ou tantas outras coisas, é porque você se dedica a isso. É porque você cuida disso. Seja alguém, como uma família, como filho, ou seja algo, como o seu trabalho, como os seus relacionamentos. O importante é que você zela. Mas qual é o zelo que Deus tem por nós na Bíblia? Na Bíblia, essa qualidade de diligência também aparece como um dos atributos de Deus. Deus é zeloso. E a Bíblia diz que Ele zela pela sua santidade, e zela pelo seu nome, que preserva essa santidade e retidão eternamente. Então Deus é zeloso. Deus é zeloso em toda a sua obra. Tudo que Ele fez, Deus zela pela obra dEle. E o cumprimento da sua vontade soberana, nada vai fugir do controle de Deus. Mas a Bíblia, todas as vezes que a Bíblia nos fala sobre o zelo de Deus, ela traz consigo duas coisas. Seja no Antigo Testamento, principalmente no Antigo, ou no Novo, mas nós vamos ver essa palavra muitas mais vezes no Antigo Testamento. E eu separei apenas 2 versículos para diferenciarmos quando a Bíblia diz sobre zelo, o que ela está se referindo. Então, a primeira coisa que a Bíblia, quando fala sobre o zelo de Deus, a Bíblia fala sobre os ciúmes. Êxodo, capítulo 20, versículo 5, está escrito: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª, 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, quando Deus está falando, Ele também está falando sobre se prostrar diante de imagens, é que Deus tem esse ciúmes, porque Ele zela, Ele é um Deus zeloso, e Ele não aceita que você adore e se prostre a outra coisa, a não ser a Ele. Então, vários versículos da Bíblia, quando se falar que Deus é Deus zeloso e o zelo, traz-nos a ideia de ciúmes. E outra coisa que a Bíblia, quando fala de zelo, a Bíblia nos relata, trazendo a ideia de cuidado. Isaías 37, 32 diz-nos assim: de Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte do Sião. O zelo do Senhor dos exércitos realizará isso. Então, o cuidado que Deus tem para com os seus servos, Ele realizará a libertação do seu povo, porque Deus cuida do seu povo. Amém? Então, todas as vezes que a Bíblia relatar sobre Deus zeloso,
ou sobre o zelo de Deus, está se referindo aos ciúmes que Deus tem, a dar a adoração a outro tipo de Deus. E também ao cuidado que Deus tem, quando fala que Deus é Deus zeloso, é que Deus cuida do teu povo. Bom, hoje nós iremos falar sobre o cuidado que Deus tem por nós. E eu li uma frase que me chamou a atenção. O seu testemunho sobre Deus não é o que você pensa sobre Deus, mas é o que as pessoas pensam sobre Deus por causa de você. Muitas pessoas sabem muitas coisas sobre Deus. Muitas pessoas conhecem muito sobre Deus. Mas o que vai chamar a atenção nas outras pessoas é o que Deus pensa sobre nós. Então, quando as pessoas veem Deus cuidando e zelando por nós, e nós descansando em Deus, as pessoas vão ser atraídas a isso. Não por aquilo que eu sei, mas de ver a manifestação de Deus, trazendo paz, alegria no meu coração, mesmo em circunstâncias difíceis. Mesmo em circunstâncias que às vezes as pessoas olham e pensam, era tudo para esse homem, esta mulher, estar se dando por vencido. Mas ela não se dá, por quê? Porque ela crê em um Deus que cuida dela. E isso chama a atenção do povo, não por aquilo que sabemos, mas por aquilo que eles veem Deus agindo em nossas vidas. Tiago Grulha disse isso, que o nosso testemunho não é aquilo que pensamos, mas é o que as pessoas pensam sobre Deus por causa de nós, concernente às nossas atitudes em momentos difíceis. E quando descansamos em Deus, quando as pessoas veem Deus cuidando de nós, que nós temos um Pai zeloso, isso chama a atenção das pessoas. E nós louvamos aqui, Deus cuida de mim. E nessa manhã, eu lhe convido a meditarmos sobre esse tema. O Pai zeloso, o Pai que cuida de você. Este é o Pai zeloso, Deus zeloso, aquele que cuida de nós. É aquele que em momentos difíceis nós sabemos que nós temos um Pai zeloso, que cuida de nós. E o texto que nós iremos meditar nesta manhã é 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 7. Diz-nos assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o Pai zeloso, tem cuidado de vós. Meus irmãos, Pedro envia essa carta para uma igreja que estava passando grande perseguição. E Pedro mostra que iria talvez acontecer coisas piores, e a igreja estava sofrendo aflições naquele momento. Estava enfrentando perseguições naquele momento. Coisas terríveis estavam acontecendo com aquela igreja. Quando chega no último capítulo, no capítulo 5, além das igrejas já estava sofrendo uma aflição, a ansiedade nos diz de coisa futura. Então Pedro diz que não para se preocupar com as coisas que iriam acontecer ainda, mas
No primeiro versículo que nós lemos, a Bíblia faz questão de nos mostrar quem é esse pai. Quando Pedro fala olha, fiquem tranquilos, não se preocupem. Antes de Pedro falar isso, Pedro primeiro mostra-nos quem era esse pai que zela por nós. Quem é o teu pai que te adotou? Quem é o nosso Deus? E Pedro fala, olha, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. E antes de Pedro tratar o problema, Pedro mostra o poderio do nosso Pai. A mão onipotente de Deus. O poderio do nosso Deus. A mão de Deus que rege todas as coisas. A mão de Deus, criador e também sustentador de todas as coisas. Aquele que criou os céus, a terra, as coisas que estão na galáxia, na órbita. Mas ele apenas não criou e deixou à deriva, mas ele também sustenta essas coisas no seu devido lugar. E nada do que acontece, seja um cometa passando perto da Terra, seja um tsunami, um furacão, um tornado, um vírus, nada disso foge da mão onipotente do nosso Deus. E Pedro inicia essa perícope mostrando a esses filhos que eles não são filhos de qualquer pessoa. Eles não são filhos de alguém que o abandona para o seu próprio destino. Eles não são filhos de alguém que é pego de surpresa. Pedro nos mostra, e a palavra de Deus nos mostra, que o nosso Pai zeloso, o Deus que cuida de nós, o Pai que zela por nós, é aquele que tem uma poderosa mão, e nada foge das rédeas da mão de Deus. E Pedro fala então sobre o poderio do nosso Pai. Você é filho de um Pai que governa todas as coisas, um Deus onipotente, um Deus criador e sustentador. Mas ele sendo nosso Pai, Pedro fala da forma de nos relacionarmos com o nosso Pai. E nós falamos no domingo passado sobre a postura. E o texto aqui não poderia deixar novamente passar, como Paulo disse, olha, eu digo todas as vezes as mesmas coisas, eu não me canso disso. Então Pedro fala, olha, a forma de nos relacionarmos com esse Deus Todo-Poderoso, que tem a sua mão onipotente, é nos humilhando diante dele. É de nos chegarmos diante desse Pai poderoso, reconhecendo a tua santidade, reconhecendo o seu governo, e chegarmos diante dele e nos humilhar diante dele. E isso é relatado em várias e várias passagens. Como eu disse, semana passada nós temos problema com isso, porque nós somos orgulhosos. A nossa natureza adâmica nos mostra que a nossa grande dificuldade não é ajoelhar. A nossa grande dificuldade não é falar. Mas a nossa grande dificuldade é romper e quebrar todo o orgulho que há dentro de nós. Esta é a dificuldade do ser humano. Mesmo sabendo que nós, como criatura, estamos diante de um Criador. E mesmo diante dessa realeza, mesmo diante desta grandeza, e diante de algo tão insignificante que somos nós,
Mesmo assim, nós temos essa dificuldade, não de dobrar os nossos joelhos, não de falar algo, mas é a dificuldade de se quebrantar, humilhar e nos expor. Expor as nossas fraquezas, as nossas mazelas, expor os nossos pecados, nos expor diante dele e se humilhar diante do nosso Deus. Então Pedro mostra o poderio de nosso Pai. Quem é o nosso Pai? O nosso Pai é aquele que tem as suas mãos onipotentes, que rege todas as coisas, e nada, absolutamente nada, foge do controle do nosso Pai. Nós somos filhos deste Pai. E nós sendo filho, nós temos que nos humilhar com temor e tremor diante do nosso Pai, reverência. Eu lembro-me que antigamente, meu pai bastava dar uma olhada para mim, eu já sabia. Interromper uma conversa do meu pai com alguém, já sabia que iria sobrar alguma coisa. Uma vez, eu me lembro, a gente quando começa a criar gogó na garganta, né? A gente já acha que somos... E meu pai conversando com uma pessoa e eu disse, pai, não é assim. Rapaz, para que eu fui falar isso? Na hora que acabou a conversa, falou, vem cá, quero falar com você. Mas nós estamos falando de um Deus santo, um Deus todo-poderoso, um Deus que não levou em conta todos os nossos delitos e pecados e nos amou e enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Qual é a nossa atitude? É nos humilharmos, nos quebrantarmos, com temor e tremor e reverência diante desse Pai. Aí então, Pedro começa agora no versículo 7, depois de mostrar o poderio desse Pai, a forma de nos relacionarmos com este Pai. Pedro agora parece que entra com a prática do nosso dia a dia. O que nós devemos fazer em relação à nossa vida, ao nosso dia a dia, em relação ao nosso Pai. E a Bíblia nos diz, olha, esse Pai, que tem a mão onipotente, a quem nos devemos humilhar, o que nós devemos fazer? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu gosto muito desse termo da NTLH, na linguagem de hoje. Lançando sobre ele todas as vossas preocupações. Lançando sobre Cristo tudo aquilo que rouba o nosso foco, que tira, às vezes, a paz, tira o ânimo, tira o vigor das pessoas. O que nós fazemos com isso? Essas preocupações? Lançando sobre Ele. Por que devemos lançar sobre Ele? Porque Ele tem cuidado de vós. E a primeira coisa que nos mostra o texto é lançar. Lançar. E no grego, o que significa lançar é o ato que exige esforço. É você como se pegasse algo pesado, a ideia desta palavra. Você já viu aqueles atletas olímpicos que põem aquela, é uma bola, né? De peso aqui no pescoço, roda e arremessa. A ideia é essa. É você pegar algo bem pesado e lançar, também o significado, lançar para longe de si. Não é lançar aqui perto. Apesar de Deus estar sempre conosco, o longe significa cada vez mais se afastar daquilo.
É como esse jogador olímpico que roda, roda. Para quê? Aqueles rodopios daqueles atletas, não é simplesmente por rodar. Tem algo específico naquele movimento para conseguir atingir a sua força maior e arremessar cada vez mais longe. Exige esforço. Porque quando Pedro usa essa palavra, ele nos diz que também exige esforço de nós. Nos livrar das preocupações, da ansiedade. Exige esforço de cada um de nós. E é engraçado a incapacidade que nós temos de nos livrar dessas preocupações do dia a dia. De nos livrar dos problemas. Parece que nós gostamos de ficar com eles remoendo dia a dia essas preocupações. Parece que nós gostamos de ficar cutucando a ferida dia a dia, trazendo em nós aquele sentimento que nos deixa mal, que tira força, que traz desânimo. Então, quando Pedro usa essa palavra falando, olha, é exigido um esforço para fazer isso. Porque nós somos tendenciosos a essas coisas. Na psicologia, nós estamos lendo, você também está lendo, né, Adriano, o livro? Ele diz lá sobre o gatilho, né? Os gatilhos daquelas coisas que remetem a trazer esse desânimo, a trazer essa falta de vigor. E vai e volta, vamos lá e soltamos esse gatilho. Pedro diz, lancem sobre ele. Isso exige esforço, mas fiquem livres. Fiquem livres disso. Arremessem para longe de si. O quanto mais distante for, melhor. Nós, cristãos, filhos de Deus, nós temos esse privilégio, meus irmãos. Esse privilégio de não somente jogar fora essas coisas, mas jogar, lançar, colocar sobre o nosso Senhor. E a segunda coisa é que Pedro diz, olha, lançando sobre ele toda, ato de não reter nada. A Bíblia nos diz para lançar toda, irmão. Não segurar nada. Não somente uma parte dela, mas lançar tudo aquilo que te preocupa. E não também lançar aos poucos, retendo algumas preocupações que às vezes acreditamos que nós podemos resolver. Seja qual for a preocupação, lance sobre o Senhor. Lance sobre o nosso Deus. Quando guardamos pequenas ansiedades, coisas que para nós parece ser pequena, insignificante, mas quando nós depositamos ela em nosso coração e guardamos elas, mesmo sendo pequenas, ela se transformará num dia em grandes preocupações. Um dia ela será grandes preocupações. É por isso que Pedro diz, não fique com 1% dela. Não fique com 0,5% dela. Lance tudo. Por isso Deus nos instrui a lançar longe sobre ele e de uma só vez lançar toda a preocupação para que depois ele não torne-se grande em nossas vidas. Uma ilustração é que num voo de duração de 4 horas, uma aeromoça aproximou-se a um cliente que estava no voo e perguntou, o senhor gostaria de jantar? Em um voo de 4 horas, o rapaz respondeu, quais são as opções? A aeromoça falou, sim ou não. Quer ou não quer? Não tem opção. Essa é a opção nossa. Nós não temos segunda opção.
Para nós descansarmos em Deus, nós temos que lançar toda a ansiedade. E isso é uma batalha nossa, que nós temos, todos nós, por dentro, porque nós lançamos um pouco e seguramos aquele pouquinho e falamos, não, isso aqui eu resolvo. Isso aqui deixa comigo. Mas isso não diz a Bíblia. A Bíblia diz, olha, lançai toda a vossa ansiedade. Lançai toda. E a terceira coisa é a ansiedade, as preocupações. Nós falamos sobre ansiedade uns tempos atrás. Nós não vamos entrar nos termos, essas coisas. Mas uma coisa que nos mostra, e saiu esses tempos atrás, e está provado, é que 70% dos assuntos que nos deixam preocupados, ansiosos, eu gosto, já falei deste termo, preocupação. Que 70% desses assuntos nunca se concretizarão, nunca irá acontecer. E se acontecer, nós nunca vamos conseguir solucionar. Quer um exemplo? Ficamos ansiosos por alguém que talvez vai morrer, preocupado. Às vezes a pessoa não está nem doente e ficamos. Mas se caso vier, o que nós, seres humanos, podemos fazer a isso? E muitas coisas que nos preocupamos não irão acontecer. E assim nós sofremos inutilmente. Nos preocupamos inutilmente. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana. E essa irmã, eu não vou falar o nome, vai rir através dessa transmissão. A irmã me ligou, desesperada. Porque ela perdeu uma pessoa bem próxima, que ela amava muito. Então alguém disse para ela, durante a semana, que essa pessoa que morreu não foi embora, ela estava aqui. E essa pessoa foi acometida de um grande medo, esta irmã. E ela me ligou desesperada, pastor, está acontecendo isso e eu estou com medo. Eu falei, mas irmã, não tem por que ter medo. A pessoa não está mais aqui. Morreu uma vez só. Mas pastor, meu medo ainda não é esse. O meu medo é de ir para a igreja e ficar com medo lá. Eu falei, peraí, irmã. Nós nem estamos tendo culto. Nem sabe quando vamos voltar os cultos. Não sabe nem se volta este ano os cultos. Eu falei, você está sofrendo de um medo que não era para sofrer. Morreu, não tem o que fazer. E ainda está com medo de algo que talvez não aconteça nem esse ano. E eu sei que ela pode estar dando risada nesse momento. Que depois da conversa, ela saiu dando risada. Eu falei, você é ansiosa, né? Eu falei, eu também sou. Ela falou, mas você está num grau já um pouquinho a mais que o meu. É isso que nos causa preocupações e ansiedade. Muitas coisas não têm o que fazer. E grande parte delas não irá acontecer. E essa irmã estava preocupada tão com isso. E no final ela viu que estava preocupada à toa. Mas isso não acontece só com ela. Nós somos tendenciosos a isso. Nós somos tendenciosos a isso. Sabe lá de onde nós temos essa tendência de nos preocuparmos com coisas antecipadamente? Se não há razão para nos preocuparmos com o nosso jardim, nós já não basta a razão de nos preocuparmos com o nosso jardim, nós começamos a nos preocupar com o jardim do vizinho. E se não tiver nada para nos preocuparmos no jardim do vizinho, nós arrumamos alguém. E jogamos a rede para ver se nós conseguimos alcançar alguma coisa para nos preocupar. Procuramos no estado, fora do estado, país. E aí tem um autor do livro que disse, que nós vamos falar daqui a pouco, que disse, se nós conhecêssemos alguém que morasse no hemisfério sul de Marte, nós lançaríamos a rede lá para nos preocupar com ele. Porque nós somos tendenciosos a isso.
E esse autor do livro, o escritor Wayne Cordeiro, em seu livro, Andando com o Tanque Vazio, trabalha muito bem isso dentro de uma ótica entre preocupações e responsabilidades. Muitas vezes nós nos preocupamos por coisas que não são de nossa responsabilidade. E quando Pedro fala, olha, lançai sobre ele. Você está se preocupando com coisas que não é. Isso está na mão onipotente de Deus. E a preocupação pode até ser legítima. Mas, às vezes essa preocupação legítima não é da nossa responsabilidade. E o Wayne Cordeiro, ele diz assim, quando aprendemos a discernir e diferenciar uma preocupação de uma responsabilidade, podemos salvar nossa vida. No livro que é mais para liderança, ele diz, podemos salvar o nosso ministério, salvar nossa vida, salvar a nossa família e salvar a nossa sanidade. Por quê? Porque nós precisamos discernir preocupações e de responsabilidade. E às vezes a preocupação é legítima, mas não é de responsabilidade nossa. E aí nós nos preocupamos, ficamos ansiosos, nos desgastamos com aquilo que nós poderíamos estar gastando energia em outras coisas. Muitas vezes nós nos preocupamos por coisas que não é nossa. E a preocupação pode até ser legítima, mas muitas das vezes ela não é de nossa responsabilidade. Se errarmos ao definirmos preocupações como se fossem responsabilidades pessoais, terminaremos confusos e gastaremos toda a nossa energia em coisas que podemos não fazer nada. E aí ele discerne muito bem sobre isso daí, preocupações e responsabilidades. A responsabilidade exige de nós o nosso esforço. Exige de nós que nós gastemos energia nisso. Mas 70% delas não vai mudar nada. Será sofrimento inútil. E a quarta coisa, quarto ponto e último, é que o Pai cuida de você. Por isso que Pedro fala, lança sobre ele. Lança sobre ele. E isso aqui é lindo. É lindo porque o apóstolo não nos diz que devemos lançar porque ele cuidará de você. É lindo porque o apóstolo diz que, olha, não lance sobre ele porque na hora que você lançar, aí ele vai começar a cuidar de você. É lindo porque ele fala, lança sobre ele, porque ele já está cuidando de você. Lance sobre ele, porque esse Pai zeloso tem zelado por você. E você está retendo coisas que não é sua. Não precisa ser sua. Porque até o dia de hoje, esse Pai tem cuidado de você. O Senhor é digno dessa confiança. De nós lançarmos sobre Ele as nossas preocupações, todas as preocupações, Ele é digno. Porque Ele tem cuidado de você, até o dia de hoje. E Ele continuará cuidando, porque Ele é Pai zeloso. O que eu quero lhe dizer é que essa preocupação que você tem, que não é responsabilidade, é desnecessária. É desnecessária isso daí. A preocupação é inútil até hoje. Ela não resolve problema nenhum. E além disso, a preocupação, a ansiedade, nega a sabedoria de Deus,
que ele não sabe o que está fazendo e nega o amor de Deus, porque ele não se importa conosco quando nós ficamos preocupados e ansiosos. E nega o poder de Deus, porque diz que ele não é capaz de nos livrar dessas coisas que roubam as nossas preocupações, roubam o nosso foco. Então nega-se o poder, o poderio de Deus. O que eu quero lhe dizer hoje, o que eu preciso lhe dizer hoje, você que está através dessa internet, e Deus preparou esse tempo para você, Deus preparou esse momento e não foi à toa, porque esse Deus rege todas as coisas. E eu preciso lhe dizer algo nesta manhã. Você não precisa carregar este fardo sozinho. Você não precisa carregar este fardo da preocupação, da ansiedade. Você não precisa. O que você precisa e pode fazer é lançar sobre Ele nessa manhã. Lançar tudo aquilo que te esgota. Todos os gatilhos que você solta. Todo o peso do fardo, da preocupação. Por que nós podemos fazer isso? Porque Cristo, o nosso Senhor e Salvador, se dispôs a lançarmos sobre Ele os nossos fardos. E tomarmos o fardo leve de Cristo. O salmista, Salmo 55, 22, confia os teus cuidados ao Senhor. Jesus, em Mateus 6, 25, olha, não andeis ansiosos pela vida. Paulo, aos Filipenses 4 e 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Você não precisa carregar isso. Lance tudo. Como aquele atleta que arremessa aquela bola tão pesada. Tome força, porque exige esforço. E lance para longe de si. E ao mesmo tempo, Cristo está aí ao seu lado. Lance sobre Ele todas as vossas preocupações, todas as vossas ansiedades, sobre o Cristo que se dispôs a levar isso por nós. Charles Swindoll, ele diz: as pessoas mais felizes que conheço são aquelas que aprenderam a não se apegar demais a qualquer coisa, e as que entregaram os detalhes preocupantes, estressantes e terríveis de sua vida aos cuidados de Deus. Não existe pessoa mais feliz do que essas pessoas. Não existe pessoas mais felizes que lançaram sobre Cristo aquele que se dispôs a carregar este fardo. E eu concluo para você refletir e praticar. Você tem lançado sobre Cristo todas as suas preocupações? Você tem lançado as suas preocupações, aquilo que te consome, aquilo que talvez não vai acontecer, ou aquilo que você não tem responsabilidade, ou se acontecer, não tem o que fazer. Você tem lançado sobre Cristo? Faça isso hoje. Talvez você não faz parte de nenhuma igreja, mas eu quero lhe dizer, você pode também. Você pode lançar neste momento dizendo: Cristo, estas coisas que me consomem, eu lanço sobre ti neste momento. Você tem entregado todas as preocupações e não retido nada. Nem mesmo aquelas que são consideráveis insignificantes, porque esta um dia será grande na sua vida. Você tem lançado todas? Lance agora. Talvez você lançou algumas, mas tem uma que você não consegue ainda se livrar dela.
porque exige um esforço tremendo. Lance ela. Você tem discernido entre preocupações e responsabilidade? Gaste energia naquilo que é responsabilidade sua, como pai, como mãe, como família, como igreja. E não se desgaste por coisas que são apenas preocupações. E não é da sua total responsabilidade. E a quarta coisa é que você não precisa carregar esse fardo. Por quê? Porque o Pai zeloso, o Pai, cuida de você. Que Deus abençoe seu dia. Amém. Nós vamos louvar a Deus com Deus cuida de mim. Que o Senhor Jesus ministre essa palavra em teu coração, que te guarde, que te livre, que te abençoe, que te dê uma convicção. Quando os problemas chegarem, você diga, eu tenho um Pai que cuida de mim. Deposite, lance, jogue fora. Lance longe de si todas as suas preocupações. E ao mesmo tempo que eu digo lance longe, se livre, eu quero dizer para você, se livre disso. E ele está aí do seu lado. Lance sobre ele. Lance sobre ele. Em nome de Jesus.